Bom, eu também gostaria de compartilhar uma ideia sobre esse animal, o pombo, né? Ou a pomba, como que ele prefigura um componente central, inclusive, do nome do Messias, o qual eu acredito ser Yahushua, o nome do Messias, né? E pode ter uma variação ou outra, conforme alguns aí defendem alguma variação ou outra dessa pronúncia, mas é certo que esse nome atual romano, o qual eles dão aí, não corresponde ao nome verdadeiro, né? Ele está mais afastado da verdade do que um nome de entendimento hebraico. E o nome ele não pode ser conforme o mandamento de Êxodo 20, né, que o nome do Altíssimo não poderia ser tomado em vacuidade, né, ou seja, com um sentido vazio, né? Então o nome do verbo, o nome do verbo que se fez carne, né, que é a palavra do Criador, que se tornou um ser humano, né, o nome dele não poderia ser sem sentido, né? Ele tem que ter um sentido que na verdade estrutura toda a realidade, né? Seria a estrutura de todos os arquétipos da realidade deveriam estar no nome dele, assim como eu entendo que a raiz da fala humana, ou seja, o que está como alicerce de todo e qualquer som, por consequência, todo e qualquer nome também que um ser humano e até os animais possam proferir, são aquelas três vogais ali que eu entendo que compõem o nome do Criador, né? E o nome do Messias deriva disso, né? Conforme nos Salmos lá. Existe a pergunta se a gente conhece, né? Nos Salmos, nos Provérbios, enfim, né? Se a gente conhece o nome do Altíssimo e o nome do Filho dele, né? Então eu entendo que o nome do Messias não poderia vir sem invacuidade, né? Não poderia ser um nome vazio, simplesmente comercial e sem sentido como esse atual romano aí demonstra ser, né? Então o nome Yahushua é uma montagem do nome do ser, né? Do ser criador, o verbo ser em hebraico, com a última parte sendo as águas que salvam, né, que traduz salvação, segundo o próprio costume hebraico, e com um conector, uma parte central, né, que é justamente o que também, prefigurando o que acontece na realidade espiritualmente, né, é o que conecta as palavras que salvam ao ser, né, aquele que dá a vida, né, que é o entendimento, né, o entendimento que também é vento, que também é sopro, né, que também é espírito, que também é ar, né, segundo a ideia hebraica que seria o ruha, né. Então, esse próprio som, esse animal, a pomba, vocaliza, e eu entendo que é por isso que foi ele que apareceu ali na hora do batismo, entre aspas, né, nas águas, que o Messias cumpriu no Rio Jordão, apenas para que se cumpra a justiça, segundo ele mesmo explicou ao João Batista, né? Bom, se ele estava dentro do Rio Jordão, ele estava dentro das águas, né? Ele estava em contato com as águas, né? E quando a voz do céu, a voz da primeira parte do nome, o ser criador, né? Disse que aquele era o filho amado dele, né? E que nele ele sentia prazer, né? Imediatamente o conector baixou. O conector eu entendo que estaria representado, né, por esse animal aqui, né, e pelo som que ele vocaliza, né, que seria o ru. Então a partir daí a gente consegue chegar na ideia de que esse animal representa, ele é apenas uma alegoria, uma prefiguração do entendimento do Altíssimo, tá? E para quem acredita que naquela ideia da chuva temporã e serôdia, né, que os profetas tanto falaram,
né, como o profeta Joel, enfim, né, para quem acredita nessa manifestação final agora, frente ao fim dos tempos, na chuva serôdia, né, a chuva tardia, que o espírito dele vai ser derramado aí, né, sobre as pessoas no tempo do fim. E que ele será, de certa forma, abundante, como uma chuva é, né, para regar a plantação e também para que faça crescer os cereais, né, das colheitas, né. Esse animal ele é um exemplo perfeito, porque na nossa criação aqui, né, a versão física dele, ele é muito usado em tempos de guerras, né, aquela história do pombo correio, para enviar ou para espalhar mensagens, né. E o interessante é que ele era usado justamente por ele ser, ele ter um comportamento comum de ave e cruzar o ar, levando mensagens sem ser abatido, né? Até porque um pombo cruzando fronteiras entre países em guerra, né, entre frontes de batalha, sempre vai passar despercebido, né? Então mensagens enviadas ou espalhadas eram usados com esse animal, justamente porque ele não para na alfândega, né? Ele vence as alfândegas e as fronteiras, né? Então é interessante que se essa mensagem agora do Espírito do Altíssimo sendo derramado sobre toda a carne, ela tiver que espalhar as boas novas de novo, porque elas foram abafadas, né? Agora no tempo do fim, para que a colheita de quem vai aceitar a mensagem se complete, convém que não haja fronteiras entre países, né, e nem entre culturas para que essa mensagem seja espalhada, certo? E a figura do pombo ela vem bem a calhar com isso. Também tem a ideia, muito comum nos centros públicos, né, nas cidades, de que o excremento desse animal ele é fonte de doenças graves para os seres humanos, né? Então, o que é o excremento do animal? Se o animal ele representa o que eu entendo que ele representa, né, que é o Espírito do Altíssimo, o excremento é aquilo que o Espírito do Altíssimo filtra, rejeita e expulsa, né? E aí faz todo sentido, né? Porque aquilo que o entendimento do Criador descarta, rejeita e expulsa, isso aí é que leva a perda da vida para seres humanos e em muitos casos leva à morte, né? Então é um exemplo físico, é uma alegoria física para um ensinamento perfeitamente espiritual, né? Que esse animal tem com ele e que eu acho que atesta lá no Jordão, quando ele baixou e prefigurou ali, né, um componente do nome do Messias ali quando estava sendo batizado nas águas, também apenas como uma alegoria, né, lá no Rio Jordão.